união e reconstrução. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro, último dia de fevereiro aqui. Ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Sendo que hoje eu recebo o prefeito municipal, Celso Florencio, que completa hoje 2 meses de gestão. Prefeito, muito bom dia. Muito bom dia, Cibele. Muito bom dia a todo mundo que está nos assistindo em casa. Prefeito, faz uma avaliaçãozinha desses 2 meses, que eu imagino que foram 2 meses bem movimentados da sua gestão. Faz um resuminho para a gente de como foi esse tempo. Foi bastante movimentado, a gente encontrou um cenário que adverso na questão do país. Todas as cidades vêm passando por problemas financeiros, Jacareí não é diferente. A gente precisou começar logo com um contingenciamento de 40% dos gastos para a gente conseguir honrar com o que ficou de 2024 e ter fôlego financeiro para a gente conseguir manter as contas em dias e não comprometer os serviços. Conseguimos, já nas primeiras semanas, voltar ao trabalho da Prefeitura a 8 horas, havia sido reduzido por conta de restrição financeira, inclusive de pagamento de vale-refeição. A gente conseguiu voltar já com essas ações de contenção de custos. Fomos negociando com todos os fornecedores que estavam em atraso para não haver paralisação do serviço público. Fomos surpreendidos com uma greve já no segundo dia do ano e a gente passou efetivamente a fiscalizar, notificar a empresa, multar, e essa semana a gente abriu o processo de caducidade dessa PPP, que é um contrato de 30 anos. Um contrato que 30 anos já se passou 16, mas tem 14 pela frente. Então a gente começou a exigir que a empresa não só prestasse um serviço público para o munícipe de Jacareí, mas também para 600 famílias dos seus colaboradores, que têm pagamentos em atraso, foi FGTS em atraso, não tem EPI, não tem uniforme. Então a gente passou a ter uma fiscalização mais efetiva e o contrato de PPP ele não é um contrato de concessão comum. Então, para que se seja encerrado ou sanado, tem que se abrir o processo de caducidade, que se abre o processo e ele chega ao fim depois de 6 meses, se a empresa não conseguir resolver todos os problemas listados. E os problemas são enormes listados por nós, fizemos toda uma fiscalização muito grande. A gente, tanto da parte trabalhista, quanto da parte econômico-financeiro, a parte de equipamentos, seja da usina, porque a PPP ela foi criada para ter uma usina de geração de energia com base no lixo, que nunca veio à operação. Então passamos, inclusive hoje, estive conversando com os funcionários da Ambiental logo pela manhã, na porta da Ambiental, para falar para eles sobre esse processo de caducidade e que vai afetar diretamente eles, mas para eles terem ciência de que a Prefeitura está do lado dos trabalhadores e está cobrando que a empresa preste um serviço público de qualidade, do qual tenha uma remuneração compatível com o preço de mercado. A gente entende, inclusive, que hoje os preços aplicados pela empresa elas são superiores aos valores de mercado, então já abrimos também as negociações dentro do contrato de PPP para rever para baixo esse preço e também assegurar para os funcionários que eles vão ter os direitos garantidos. Felizmente, eles entraram em assembleia e eles totalmente, né, a sua totalidade, votou em favor de colaborar com a Prefeitura, de não interromper o serviço caso a empresa venha falhar, a dar tempo hábil para a Prefeitura tomar as medidas cabíveis. Então a gente foi com uma série de desafios, o Tribunal de Contas retirou os ADIs das escolas e isso causou um tumulto muito grande junto às mães atípicas, porque chegaram em fevereiro e não tinham mais os ADIs eventuais. O tribunal entendeu que o ADI eventual ele não poderia estar na escola, então a gente está se redobrando para que até
na quinta-feira, no retorno das aulas, após a primeira semana de março, a gente já tem normalizado grande parte dessa situação. Estamos contratando estagiários, chamando concurso público, abrindo todas as possíveis vagas para a gente conseguir cumprir isso. Foi muito tumultuado, né, esses 2 meses, mas foi uns 2 meses que a gente conseguiu mostrar que a nossa equipe está unida. Quando a primeira paralisação da equipe do lixo, a gente conseguiu colocar toda a nossa equipe na rua para que minimizasse, conversasse com a população, minimizasse o desgaste de uma paralisação de um serviço essencial. Estamos em negociação com o UPA Dr. Telmo para melhorar o atendimento, para colocar a farmácia, o laboratório lá dentro, para reduzir o horário de espera das pessoas, criar um sistema de fast track, que é um sistema onde a pessoa entra e sai do UPA muito rapidamente. Então, para melhorar o atendimento do munícipe, nós estamos normalizando o serviço e abrindo o diálogo. Acho que a grande marca desses 2 meses é o diálogo. A gente abriu o gabinete às quintas-feiras, estamos indo aos bairros às sextas-feiras. A sexta-feira passada a gente esteve com a nossa equipe toda no Ijal, que é hoje o bairro que tem menor serviço público, menor infraestrutura. O Ijal hoje não tem saneamento, o Ijal hoje não tem iluminação pública adequada, o Ijal não tem drenagem. Então eu levei todos os meus secretários para fazer reunião com a comissão de moradores do Ijal, para a gente começar a fazer um cronograma sério. É lógico que a gente não chegou lá prometendo que vai mudar nada do dia para a noite, mas demonstrar que a gente já abriu a licitação para executar o saneamento básico, então para que a gente consiga levar o esgoto para o Ijal. Já abrimos a licitação também da adutora reforço, que vai custar 16 milhões, a adutora que foi feita anteriormente, que liga a captação até o Altos de Santana, que é responsável pelo abastecimento de toda a região leste. Ela tem muitos problemas técnicos e estruturais, e isso faz com que haja muita falta d'água. Então a gente já começou a reformar esse sistema para diminuir a falta d'água na casa das pessoas. A gente entende os problemas e estamos dando respostas. É claro que muitas respostas não são imediatas. A gente abriu a licitação logo em janeiro, essa licitação provavelmente vai se finalizar em março, a gente vai ter essa adutora reforço pronta só no ano que vem, que aí são 8 meses de obra. Mas a gente decidiu encarar esses problemas mais sérios e começar desde já. Já pedi para o SAI também a nova estação de tratamento de água. A gente tem 2 estações de tratamento de água no município, uma da década de 60, uma da década de 80. Eu falei muito na minha campanha de tratamento de esgoto, mas quando a gente foi estudar melhor assumindo, o problema do município está no abastecimento de água. Hoje muita gente tem problema de abastecimento e a captação do SAI hoje, se pensar que na década de 60 a gente fez uma, na década de 80 a gente fez outra, a população de Jacareí cresceu muito, a gente está precisando... Já estou precisando de mais 2, pelo menos aí. Então a gente vai focar muito no tratamento de água para normalizar toda essa falta de água que muitas vezes o munícipe de Jacareí sente. A gente tivemos com a Nova Dutra bastante conversas para que a Nova Dutra liberasse a ligação de São José. A Nova Dutra tinha travado, então as pessoas às vezes perguntam: Celso, por que ainda não está liberado? A obra está quase pronta. Realmente, quem passar hoje lá na obra da ligação com São José, da nova ligação com São José, que vai sair da Davelino e vai ligar lá com a Via Oeste, que vai para o Shopping Colinas, essa é uma obra que ficou um pouco parada porque a Nova Dutra não permitiu que fizesse a obra debaixo da Dutra. E a nossa obra passa por debaixo da Dutra. Então a gente negociou, eu pessoalmente fui algumas vezes à Nova Dutra para negociar, a gente fez uma contrapartida de obras, então quem passar lá hoje vai ver que está diferente, que a gente protegeu os pilares da Dutra para não ter problema. Então a gente encontrou um cenário um pouco desfavorável, como todos os municípios, mas a gente está tentando dar soluções estruturais, não soluções paliativas. Então, estamos avançando, e avançando com bastante diálogo. Acho que também quem tem lidado diretamente com a prefeitura percebeu que a gente está buscando o diálogo, está buscando estar junto com as pessoas,
podemos não trazer, né, a solução rápida, né? A gente tem agora essa semana o Carnaval, que não está perdendo em nada para o Carnaval do ano anterior, mas está com 40% de contingenciamento. Então, mesmo com 40%, a gente está se desdobrando para fazer mais com menos recurso. E está dando muito certo. Domingo agora a gente teve o pré-carnaval. Infelizmente a chuva atrapalhou um pouquinho, mas o Folhão estava lá no Parque da Cidade, aproveitou a festa, foi uma festa muito bonita. A Fundação Cultural fez um belíssimo trabalho. E agora no carnaval, diversos bloquinhos espalhados pela nossa cidade, que é muito legal de ver o quanto a cidade está viva, o quanto a cidade busca cultura. E também o nosso desfile que vai ser na Davilina. Ufa! Bastante desafio, prefeito. Mas você herda, digamos assim, né? Foram 8 anos na administração que você estava junto do prefeito Isaías. Você considera que você, ao assumir a prefeitura, você teve surpresas? Não, estava tudo dentro do plano, né? Você já estava acompanhando, estava tudo dentro do esperado? Ou você, ao assumir, percebeu coisas que você nunca tinha visto e você se deparou com surpresas? Eu acho que, por ser secretário, você acaba focando mais na área que você atua. Então, algumas áreas, erroneamente, que nem, como eu disse, do saneamento, eu achava que a gente deveria chegar no 100%, focar todos os esforços para chegar no 100%. Quando eu assumo, a gente vai estudar um pouco melhor, até pela reclamação, nível de reclamação das pessoas, você percebe que o problema é um pouco mais diferente. E a gente tem que estar aberto a ouvir, e isso a gente só tem um jeito de aprender, né? Ouvindo as pessoas, a entender essa prioridade. O que é prioridade para as pessoas? É ter 100% de saneamento ou ter água chegando todos os dias na sua casa? Então, e não tem recurso muitas vezes para fazer os dois. Então a gente vai recalculando a rota. Eu acho que todos os municípios brasileiros nos 2 últimos anos tiveram muitas perdas financeiras. Na educação, por exemplo, o Fundeb ele pagava toda a folha do município e ainda sobrava bastante recurso financeiro para investimentos. O ano passado precisou-se colocar 200 milhões de aporte do município para cobrir a folha, porque o Fundeb, que é o recurso que vem do governo federal, não cobria mais a folha. Então, não só Jacareí, se a gente olhar para Taubaté e as demais cidades, estão numa situação financeira muito complexa, porque deixou-se de repassar recursos de ICMS estadual para os municípios, de recursos que vinham federal para os municípios. A receita dos municípios não acompanhou o avanço dos gastos. Transferiu-se competência para os municípios, cada vez mais o município vai absorvendo competência que é do Estado, competência que é da União, e o recurso financeiro do município ainda é o mesmo. Então, a gente está trabalhando para aumentar, já tive conversa com diversos deputados que já encaminharam recursos, o deputado Oséias de Madureira encaminhou 3 milhões para Jacareí, o deputado Ortiz encaminhou outros 3 milhões, o deputado Dr. Elton 4 milhões, o nosso deputado André do Prado está ajudando a viabilizar obras extremamente importantes e também encaminhou já um recurso financeiro considerável para a saúde do município. O deputado Márcio Alvino também vai fazer, nas indicações dele agora, uma indicação considerável, bastante razoável para Jacareí. Então, a gente está indo buscar recurso fora, porque a gente... o recurso do município não está mais dando para fazer atender o serviço que o município é obrigado a atender. E tem que atender com qualidade. Eu citei o caso da Ambiental, mas que a gente passou a fiscalizar fortemente, a cobrar uma qualidade de serviço da Ambiental, mas isso não estou fazendo com a Ambiental. Eu estou chamando a SPDM, que cuida do SIM, e cobrando isso dela. Inclusive, ontem eles estiveram na minha sala, eu pedi um plano deles de reestruturação da OS aqui no município, porque a gente está pagando absolutamente em dia. Desde que eu assumi, eu chamei eles, falei, não, a gente vai pagar em dia, a gente está pagando, e eles não pagaram os médicos esse mês, estava com atraso, então eles já vão pagar, já vão fazer o pagamento, mas é um problema interno deles e a gente está cobrando, notificando e começando a ter uma nova postura com os contratados da prefeitura. O Dr. Telmo, eles já apresentaram um plano de melhorias para a gente vai seguir com esse plano de melhorias
E, então a gente está exigindo, cobrando bastante das empresas contratadas para que a gente possa conseguir prestar um serviço público de melhor qualidade. Paralelo a isso, a gente está fazendo os nossos projetos, né? Já estamos com o nosso esboço do Hospital Municipal quase pronto. Espero que nos 100 primeiros dias a gente possa já ter a nossa licitação do Hospital Municipal para começar a construir ainda esse ano. Então, que são projetos estruturais para a nossa cidade, a ligação da Via Oeste, assim que a gente aprovar o plano diretor, e a gente espera entre esse mês que entra, março e abril, já conseguir aprovar aqui na Câmara Municipal o novo plano diretor e fazer uma nova revisão de todas as leis urbanísticas do município para possibilitar o desenvolvimento do município, mas a gente já fez algumas mudanças, algumas reformas administrativas, como unir a Secretaria de Planejamento com o Meio Ambiente, trazer toda a aprovação de projetos para um lugar só, para facilitar quem quer investir na cidade. E isso a gente já está vendo novos investimentos. O Semar vai fazer um investimento gigantesco ali na Nésia Ruston, vai ser a maior planta do Semar, vai ser o maior supermercado do Semar, vai ser em Jacareí, vai ter um mall do lado, a área do Cafezal também vai ter um mall, já vai começar a ser construído prédios. Então, a sinalização da prefeitura de que a gente está trabalhando sério e dando agilidade também vai ajudar bastante no desenvolvimento. Só esses 2 empreendimentos que a gente lista aqui que vão ser inaugurados esse ano de comércio e serviço, como o Semar e também o shopping novo do Vila Branca, que tem 72 lojas, mercado, academia, ambos juntos, entre empregos diretos e indiretos, a gente está falando de 1.000 empregos criados em Jacareí para a população de Jacareí. Então, essa postura de buscar investimentos, a gente está em conversas com a CAOA para que seja dado um uso para a planta. Estamos também tentando conversas com a Vibras para que a planta não feche e a gente tenha volta à produção, para que a gente tenha o emprego gerado em Jacareí, e essa é a melhor forma, melhor programa social que a gente pode ter. A gente tem hoje, já do nosso plano de governo, a gente tem nosso plano de governo tem 6 UBSs. Uma já está em construção, 2 estão a gente vai abrir a licitação esse ano, e a gente espera que ainda esse ano, no final do ano, a gente abrir a licitação para mais 2. E uma, inclusive, é a do Marquês, ali na região leste, na Nilo Máximo, onde cresceu muito a população, para desafogar, inclusive, a do Cidade de Salvador, que hoje está operando no gargalo já, tamanha demanda, né? Os bairros ali no entorno cresceram muito. Estamos finalizando com o CDHU a construção de novas casas, são 250 novas casas que o CDHU vai construir para pessoas que estão em área de risco. A gente vai tirar pessoas de área de risco prioritariamente, lá no Santa Marina, e a gente pediu que não fosse feito o modelo de prédios, como antigamente era feito. Então vai ser horizontal, a prefeitura vai ter que dar um terreno maior, mas a gente entende que a casa é melhor para as pessoas do que os prédios que depois não conseguem dar manutenção. A gente tem 2 CDHUs grandes hoje que vão criando problemas estruturais nos prédios que é de difícil manutenção. Então, a gente já negociou, eles vão fazer casas no CDHU do Santa Marina, vão ser 2 unidades, que vão ser pequenas, 120 unidades ali, 120 unidades em outro terreno que a gente está buscando para colocar essas 125 unidades. Então, a gente está trabalhando muito para trazer recursos para a nossa cidade e desde já viabilizar os grandes projetos para a gente chegar nos 4 anos, tendo o nosso plano de governo entregue 100% e um pouquinho mais. É isso aí, eu tenho certeza que você, espectador, deve ter muitas perguntas para fazer aqui para o prefeito, assim como eu também tenho. Então, por favor, mande as suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. E mudando um pouquinho de assunto, os dados do último quadrimestre de 2024 foram analisados em audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal nessa última terça-feira. Representantes do Executivo e do Legislativo acompanharam a reunião. Veja a reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí sediou a audiência pública
de prestação de contas da Secretaria de Saúde referentes às ações executadas pelo Sistema Único de Saúde entre os meses de setembro e dezembro do ano passado. Vereadores e funcionários da pasta estiveram presentes, dentre eles a secretária municipal Márcia Santos e o presidente da Comissão de Saúde do Poder Legislativo, Jean Araújo. Os parlamentares puderam fazer comentários e perguntas aos especialistas. No saldo final, a prestação de contas foi positiva. A audiência pública é um momento que a gente pode mostrar e apresentar para a população dados que mostram um serviço tanto para os representantes da população, da comunidade, como para a população que está assistindo do que a saúde faz aqui nesse município. E também dados que a gente precisa aprimorar também. Então o balanço é positivo, porque tudo faz parte de um planejamento para a melhora do serviço, como também o bom serviço que também foi ofertado. Então, questões quanto atendimento de UBS, do AME, atendimentos básicos de saúde, questões como a dengue que foram apontadas hoje, foram fundamentais para o nosso conhecimento e para poder a gente realmente trabalhar cada vez mais com legislações e pedidos em relação à saúde, buscando sempre o melhor para Jacareí. A situação da dengue foi abordada. E o balanço final de 2024 impressiona. Somente no ano passado, foram 83 mortes em Jacareí, em mais de 33 mil casos confirmados, 2.200% a mais em relação a 2023, quando quase 1.400 casos foram detectados. Em 2022, foram 667 e 123 em 2021. Aí, em um período de pandemia, com as pessoas trancadas em casa. Em 2020, foram 372. Os funcionários da saúde salientaram que a prefeitura segue fazendo rondas nos bairros e também está fiscalizando os locais propensos a desenvolverem casos da doença. E, claro, pedem que a população fique de olho e se proteja, com atitudes simples que podem ser feitas em casa. Coibir a dengue é uma parceria de várias mãos, do poder público e da comunidade também. A comunidade ela pode ajudar levando seus filhos para vacinar de 10 a 14 anos, descartar o lixo da forma adequada, levar para o leve, não cultivar plantas dentro da água em casa, ou baldes para acumular água, limpar o prato do cachorro. Você tampar sua caixa d'água é importante, não deixar água parada nos pneus também, cortar o mato que esteja em seus terrenos particulares. São questões importantes também para você evitar que a dengue se prolifere, porque o poder público tem que fazer a sua parte também, isso é fundamental, está fazendo, mas a população também tem que atuar também em suas residências para poder evitar que o mosquito prolifere também. Dessa forma a gente consegue ter uma cidade melhor, mais tranquila e de fato vencer essa doença que é tão perigosa e tão complicada para a cidade e para o Brasil inteiro. E nós, enquanto poder público, oferecer a vacina, o agente de endemias em casa, orientar e fiscalizar, pulverizar os locais eventuais de criadouro, orientar a população. Assim como a gente tem feito agora com o drone, a pulverização in loco, em locais onde nossos agentes não conseguem ir. É isso aí, eu continuo aqui com o prefeito municipal Celso Florencio, que é prefeito aqui da cidade de Jacareí. Prefeito, vamos voltar um pouco para essa questão da ambiental. Esse processo de caducidade foi aberto ontem, então ele já está valendo, como é que vai ter uma comissão que vai analisar tudo isso? Explica para a gente como é que vai funcionar. Isso, a gente só pode abrir esse processo de caducidade agora, porque para abrir o processo de caducidade tem uma série de notificações, autuações que tem que fazer a empresa antes, e a empresa não cumprindo, a gente pode abrir o processo de caducidade. Então a gente abriu ontem, a gente nomeou uma comissão que vai acompanhar todo esse processo. Então na comissão está Secretaria de Administração, Secretaria de Infraestrutura, Procuradoria do Município, o Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura. Então todas as secretarias essas são secretarias envolvidas nessa comissão que a gente vai analisar passo a passo. Então existem diversos pontos que eles estão em descumprimento. A questão propriamente da usina. Foi paga uma usina para estar gerando biogás e fazendo que o lixo de Jacareí não seja jogado in natura, né? Os gases sejam jogados in natura.
e era para gerar energia e, consequentemente, gerar recursos para o município. Não está sendo feito isso. Eles têm que sanar isso. Eles têm que sanar todas as questões trabalhistas. Tem funcionário que anda com o documento, o holerite na carteira, porque muitas vezes é descontada a pensão dele e a empresa não repassa a tempo e a polícia às vezes prende porque está com ordem de prisão por não pagar a pensão, mas ele de fato pagou a pensão. É a empresa que não tem repassado. Então, tem atraso de FGTS, tem as questões tributárias, tem diversos tributos em atraso. Hoje os tributos da empresa com a União são altíssimos, eles precisam acertar para voltar a ter as certidões. A qualidade do serviço tem que melhorar. Eu não estou satisfeito, e acho que nenhum jacariense está satisfeito com a qualidade do serviço. E aí eu não estou falando dos funcionários. Muitas vezes os funcionários não estão nem conseguindo prestar o serviço porque não tem o equipamento adequado, não tem subsídios para prestar esse serviço. Então a empresa vai ter que, nesses 6 meses, começar a prestar um serviço de qualidade, renegociar para que tenhamos um preço compatível, demonstrar que tem saúde financeira para seguir e uniforme, EPI, qualidade dos caminhões. Os caminhões de Jacareí são sucateados, eles precisam oferecer caminhões novos. E tudo que eu estou exigindo não é uma vontade dos céus, é o que está no contrato. A gente está fazendo conforme o contrato, conforme a lei. Quando a gente houve aquela primeira paralisação lá, no dia 2 de janeiro, as pessoas perguntam, mas não dá para romper com a empresa? Não dá para romper? Não dá. É uma parceria público-privada de 30 anos. Passou-se 16, temos 14 anos pela frente. Então, quais são os procedimentos dentro da lei que a gente pode tomar? E os procedimentos notificações, autuações, multa. A gente fez uma multa recentemente, eles têm prazo de recurso, mas uma multa superior a 50 milhões por todos esses pontos que a gente levantou que eles não apresentaram para a prefeitura. Então a gente está fazendo toda a nossa parte dentro da lei. A gente não é uma perseguição à empresa, mas sim cumprir, pedir que ela cumpra, exigir, como gestor do contrato, que ela cumpra todas as obrigações, sejam trabalhistas com seus colaboradores, seja com o município de Jacareí na prestação de serviço adequado. Então, com esse processo de caducidade, existe a possibilidade do contrato ser encerrado dentro desse processo ou não? Exatamente. Ele tem 180 dias, 6 meses. Se chegar no final desses 6 meses, a prefeitura identificar que não foram sanadas essas questões que eu levantei, aí sim é declarada a caducidade e encerra o contrato. Então, eles têm esses 6 meses para ou prestar o serviço direito, ou atende todas as exigências, ou vão ter o seu contrato encerrado e vão ser proibidos de contratar com a Prefeitura de Jacareí para que nunca mais haja esse tipo de problema. É isso aí. E olha só, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, continua com inscrições abertas para o vestibular de 2025. Em Jacareí, são 135 vagas na concorrência para 9 cursos gratuitos. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de abril em vunesp.com.br. A prova ocorrerá no dia 18 de maio, às 13 horas. Ainda é possível fornecer os números de inscrições do Enem para que os resultados sejam considerados. E o início das aulas está previsto para o final de julho. E mesmo pertencendo a Jacareí, o bairrinho enfrenta dificuldades por depender de São José dos Campos para acessar serviços básicos. Enquanto a regularização do loteamento segue travada, cerca de 130 famílias lidam com a falta de infraestrutura e buscam uma solução definitiva. Na divisa entre Jacareí e São José dos Campos, o bairro Bairrinho vive um drama cotidiano devido à falta de infraestrutura e apoio das prefeituras das duas cidades. Embora esteja localizada em Jacareí, a proximidade com São José dos Campos faz com que serviços como acesso ao bairro sejam realizados a partir da cidade vizinha. O problema é que a gente gostaria que esse bairro fosse legalizado em São José dos Campos, porque a gente não tem acesso a Jacareí.
A minha conta de água vem em Jacareí, minha conta de luz vem em São José. E que se a gente precisar ir em Jacareí, tem que dar uma volta imensa. E a gente não tem esse acesso a Jacareí, entendeu? Se legalizasse São José, para nós seria muito melhor. Com aproximadamente 130 famílias, o bairrinho sobrevive sem o apoio do poder público. Para levar os filhos para a escola ou resolver pequenas tarefas, os moradores enfrentam desafios diários às péssimas condições de acesso. Não, ninguém lembra do bairro aqui. Aqui é os moradores que tentam se ajudar. Aqui o morador, um coloca terra, outro veio com a máquina. Assim, aqui os moradores que faz a manutenção da rua. Trabalhar, se deslocar para trabalhar, porque aqui é um bairro que não tem emprego. Para a gente trabalhar tem que ser no centro. Então, para pegar o ônibus, essa rua, é complicado. Para pressionar por uma solução, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do PP, protocolou um pedido de informação sobre o andamento da regularização. Para mim, a cidade, lá o bairrinho, é péssimo, porque eles estão sem jeito, nem de lá para cá e nem daqui para lá. Então, por isso, em 2025, a gente tem que correr atrás para a gente trazer melhoria para eles, porque eles pagam imposto é para isso, não é para ficar abandonado o resto da vida. Em resposta ao pedido de informações do vereador, a Prefeitura de Jacareí afirmou que a regularização do bairrinho está parada devido à falta de acesso viário pelo município. Atualmente, a única entrada é por São José dos Campos, em uma área particular. Para que o processo avance, será necessário um acordo entre as prefeituras com a mediação do Ministério Público. O acesso também é feito por São José dos Campos, nós não conseguimos acessar o bairro por Jacareí, tanto que aqui em Jacareí aquele pedaço é considerado zona rural e São José dos Campos urbano. Então o município de Jacareí tentou avançar no que pôde na regularização fundiária do local. No entanto, chegamos num impasse técnico que a gente precisa de São José dos Campos para poder regularizar, complementar essa regularização. Conversamos com o promotor de justiça, que até então não concordava com a participação de São José, agora ele entendeu o nosso impasse técnico e chamou uma reunião com São José dos Campos. Nós tivemos ontem essa reunião, no entanto, não avançou muito a conversa, mas vamos marcar outra agora presencialmente, para que possamos tratar dessas questões do marco divisório entre os municípios, que inclui também essa regularização lá do bairro. A falta de acesso por Jacareí faz com que até serviços públicos fiquem divididos. Não tem como acessar por Jacareí, inclusive o caminhão de lixo sai de Jacareí, vai para São José para recolher por lá. É bem peculiar a situação do bairro. Como eu falei, todos os serviços públicos, com exceção do lixo, é feito por São José. Água, transporte público, saúde, educação, todo feito por São José. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos informou que a regularização do bairro é responsabilidade da Prefeitura de Jacareí. Enquanto o impasse continua, quem sofre são as famílias do bairrinho, que seguem sem infraestrutura e à espera de uma solução definitiva. E aqui é tudo difícil para todo mundo. Quem tem carro, tem transporte, tudo bem, mas e as crianças e os idosos? Como é que faz com eles? E eles têm que andar a pé para pegar o ônibus. Então eu não acho isso justo, eu acho que alguém poderia olhar por esse bairro. Prefeito, que situação desse pessoal do bairrinho? Você tem alguma coisa para falar, prefeito? A gente iniciou as tratativas com São José. É muito peculiar, como a reportagem mostra. O acesso por Jacareí ele não existe. Ele é feito por dentro da Univap, no Urbanova. Então, todo o serviço público ele é muito difícil chegar, porque você tem que entrar, inclusive, dentro da Univap para acessar o bairrinho. Hoje que existe uma situação muito sui generis naquela divisa, onde diversos condomínios do Urbanova estão em Jacareí. Então a gente está em tratativas com a Prefeitura de São José para que regularizar tanto esses condomínios que já estão pagando IPTU para São José, como também o bairrinho que a Prefeitura de Jacareí não pode nem fazer uma desapropriação para criar um acesso direto ao bairro sem passar por uma propriedade privada, porque está em outro município. Não existe uma ligação do bairrinho com o município de Jacareí.
muito difícil, mas a gente muito difícil, moroso, porque aí tem um processo judicial, a questão entre os dois municípios, precisaria mudar inclusive a divisa entre os municípios, mas a gente faz o serviço que pode ser feito e vamos aguardar aí que o Ministério Público ajude a Prefeitura de Jacareí na negociação. Tá aí mais um desafio, não são, né, são poucos os desafios, tá aí mais um para acrescentar na sua lista. Sim. Agora, prefeito, em relação às finanças, né, está tendo já um contingenciamento de 40%, que é um número bem alto, né? E todo mundo, acredito que questiona se isso não vai diminuir a qualidade dos serviços públicos. Mas a minha pergunta é, como que a Jacareí foi adquirir... Não é segredo para ninguém que Jacareí está numa dívida financeira muito grande. Como que essa dívida chegou até esse ponto, prefeito? Acredito que tem um descompasso entre receita e despesa. A receita não cresceu, na verdade a receita está estacionada. Por conta desses repasses, falta de repasses federais, como você tinha falado. Exatamente, a receita está estacionada e as despesas estão crescendo numa velocidade muito maior. Todos os insumos, todo o custo da prefeitura tem um custo muito maior. Por isso que agora, nesse momento, a gente optou por fazer um contingenciamento de 40% para não parar os serviços. E até mesmo para quem trabalha na prefeitura, imagina você não dar segurança para as pessoas de que elas vão receber, que o funcionalismo público vai receber, ou que o fornecedor vai estar em atraso, como tem ainda diversos fornecedores em atraso. Do período de 2024, a gente baixou um decreto, deixando 2024 para trás. A gente vai discutir, negociar, mas a gente vai manter 2025 em dia. Então, a gente está acertando esse passo entre despesa e receita, mas a gente, pelo contrário, a gente está conseguindo ampliar serviço público. O serviço público que em dezembro ele estava sendo realizado das 8 da manhã ao meio-dia, hoje já é realizado das 8 da manhã até 5 da tarde, porque estamos em horário integral de funcionamento. Então, isso a gente está trabalhando e isso obriga também as equipes a buscar fazer o mesmo ou mais com menos recursos. Então, a gente aumenta na eficiência e estimula as equipes a terem que entregar com a mesma qualidade. Então, hoje não existe nenhum comprometimento de serviço, inclusive pelas nossas... A gente vai monitorando, né, o serviço UPA, Santa Casa, a gente vai monitorando esses grandes serviços e o nível de reclamação está caindo, ou seja, a satisfação do munícipe está melhorando e não está sendo percebido, porque o que a gente está fazendo? A gente está cortando de onde pode ser cortado para que não falte onde precisa efetivamente, onde não pode ser cortado. Então, até o momento a gente está conseguindo colocar a casa em ordem, equilibrar, as contas de 2025 estão super equilibradas e o munícipe não está sentindo essa diferença. Esse contingenciamento ele tem um período, um prazo ou a princípio não tem? Até que a situação da prefeitura esteja normalizada financeiramente. Então, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, mas a gente precisa fazer esse esforço inicial, porque senão a gente vai postergando isso e vai, inclusive, correndo o risco de comprometer serviços públicos. Quando a gente, em janeiro, a gente renegociou o SAMU, que estava 3 meses atrasado. Se a gente ficasse mais 1 mês sem pagar o SAMU, aí sim teria um rompimento do contrato, porque o SAMU é feito em consórcio, né? Não é a prefeitura que gere o SAMU, é um consórcio onde está São José, Igaratá, Santa Branca, todas as cidades vizinhas, elas fazem parte de um consórcio que gere o SAMU. E Jacareí era o único município que estava inadimplente. Então, o fato de Jacareí não estar pagando poderia sim, aí sim, ter uma perda no serviço. A gente optou, negociamos, foi pessoalmente no consórcio, negociei, aí passa por uma negociação com os outros prefeitos, não é nem com os fornecedores, com os outros prefeitos. A gente parcelou essa dívida com o compromisso de manter em dia 2025. Então, o fato da gente se comprometer, fazer esse esforço de colocar a casa em ordem, de reduzir as despesas, de equilibrar as contas, faz com que também as pessoas tenham confiança e também possam trabalhar tranquilamente sem
que haja um comprometimento do serviço. Ok, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da 4ª sessão ordinária e vai conhecer 2 jovens que estão montando um robô. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já voltamos e vamos conferir os trabalhos realizados na 4ª sessão ordinária do ano. O vereador Gabriel Belém, do PSB, falou sobre o projeto de lei do presidente da Câmara, Paulinho do Esporte, do Podemos, que declara de utilidade pública a Associação Cristã Educacional e Social Esperança Brasileira. Confira. Quero começar a minha fala parabenizando a associação pela presença aqui. É sempre muito bom ver esse plenário preenchido com as pessoas do nosso município. Eu não conhecia o trabalho que vocês desenvolviam, mas quando chegou aqui o projeto de lei, eu fui checar a regularidade fiscal, a regularidade jurídica da associação, vi que está tudo certinho com o trabalho que vocês realizam e com a indicação do presidente também a gente fica mais tranquilo de saber que é um bom trabalho. Já adianto que meu voto é positivo para a concessão do título de utilidade pública e eu quero também aproveitar para ressaltar um trecho da fala do Valmir sobre como o terceiro setor aqui de Jacareí depende muitas vezes das emendas impositivas, das emendas parlamentares. Então, voltem no momento oportuno,
tragam suas demandas com planos de trabalho, com os projetos que vocês forem desenvolver, que a gente vai ter o prazer aí de analisar e de considerar mandar uma emenda para vocês. Isso se estende para todas as demais associações aqui de Jacareí. A gente sabe que o terceiro setor tem uma importância gigantesca aí na prestação de serviço público. Muitas vezes o poder público não consegue prestar o serviço público para a população adequadamente, é o terceiro setor que preenche essas falhas frequentemente. Então a gente tem que destacar aí a importância do terceiro setor, das associações, das fundações de Jacareí e ressaltar que a gente está sempre à disposição. Obrigado. E o vereador Marcelo Dantas, do Podemos, também comentou a respeito do mesmo assunto. O parlamentar parabenizou o autor da propositura e destacou a relevância da iniciativa. Acompanhe. Hoje eu venho ocupar a tribuna para dizer que sou favorável a esse projeto. Projeto que trata de dignidade e, acima de tudo, de responsabilidade com a nossa sociedade. Parabéns, vereador Paulinho, por trazer essa proposta ao debate aqui dessa casa. Eu confesso que eu não conheço essa associação cristã, mas em breve irei fazer uma visita. E uma coisa muito importante, seria bom que outras associações também nos procurassem com esse mesmo fim, para que a gente pudesse ajudá-las, né? Como a associação procurou você pedindo essa ajuda. E é tão bom a gente ter associações que cuidem de gente. Às vezes me sinto decepcionado quando vejo pessoas jogadas nas sarjetas da vida e a gente vê que tem muita gente de boa vontade na nossa cidade querendo abraçar essas pessoas. E essa Associação Cristã Educacional e Social Esperança Brasileira, ela vem justamente ao encontro disso. Então, conto com o meu apoio e volto a insistir. Sou favorável a esse projeto de lei. E mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere no nosso portal, que é jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com o prefeito municipal de Jacareí, Celso Florencio. Prefeito, tem várias perguntas e colocações, mas eu vou tentar resumir em 3. Uma é o Djalma, ele trabalha com futsal feminino e ele está perguntando se... não sei se você vai conseguir responder, mas se Jacareí tem alguma intenção de ter essa modalidade praticada pelas meninas, não só da associação dele, né, mas disponibilizada para as meninas de Jacareí. Não, com certeza. Até durante a campanha conversei com o senhor Djalma. O senhor Djalma faz um trabalho muito legal com as meninas do futsal e a gente está estimulando toda a prática esportiva. Inclusive, vamos trabalhar bastante para o futebol feminino. Então, o senhor Djalma pode procurar o Dude, nosso secretário de esporte, para a gente estender também o futebol feminino. É isso aí. O Luiz Tavares, ele fez várias colocações aqui, mas, em suma, ele está pedindo serviço de capina e limpeza no Parque Califórnia. A gente está com um cronograma atualizado, mas aí, Luiz, até ressaltando para você, toda essa briga com o ambiental interfere no serviço de capina, porque a ambiental ela cuida da capina, da limpeza pública, da varrição, da poda de árvore, da usina, do aterro sanitário. Então, todo esse contrato ambiental está tudo lá. Então, a gente está cobrando muito para que eles prestem esse serviço. Quando eu falo ambiental prestar o serviço adequado, não é só a coleta de lixo, é a capina também, porque eles são os responsáveis pela capina do município, a empresa responsável. Então, a gente está cobrando bastante. Inclusive, esse processo de caducidade vai ajudar a gente a ter uma melhora na limpeza pública da cidade, que é realizado também pela ambiental, dentro do mesmo contrato. Ok. E o Daniel Soares, ele está perguntando justamente quando que vai ser entregue a Via Oeste e se vai passar o ônibus lá da MTU. Olha, o ônibus da MTU a gente vai negociar ainda com o Estado, porque quem diz o trajeto do ônibus da MTU é o Estado. A gente vai solicitar que sejam feitas novas linhas para São José, inclusive uma saindo da região oeste, né, saindo pela Castelo Branco, que
pessoal que está hoje na região oeste, São João, Emília, o pessoal que está no Esperança, que tem que vir até o Parque da Cidade para pegar o ônibus para São José, para que tenha uma saída pela Castelo Branco. E também vamos negociar com a MTU para ter esse ônibus. Quanto ao prazo, a gente teve toda essa intercorrência com a Nova Dutra, precisamos fazer as obras novas. Hoje está passando o asfalto, até saindo daqui eu vou lá para conferir, então a obra de infraestrutura fica finalizada e aí depois do Carnaval a gente só finaliza a calçada, a ciclovia, grama, iluminação e a pintura a sinalização. Então acredito que no mais tardar na segunda quinzena de março, lá para o dia 15, 17 de março, a gente esteja de fato inaugurando, que a gente hoje, a obra está teoricamente finaliza no Carnaval, mas a gente não pode entregar sem sinalização, sem um bom aspecto. Então a gente vai fazer com que perder uma semaninha aí para deixar bem bonita a obra, para deixar a entrada, que vai ser mais uma entrada da nossa cidade. E a TV Câmara Jacareí vai fazer uma matéria completa sobre a via que liga até a Via Oeste de São José dos Campos. Fiquem atentos. Prefeito, agora uma pergunta minha. Vamos voltar ao assunto da educação. Então, como é que ficou a situação dos ADIs, dos alunos que precisam desse apoio? Só para a gente encerrar aqui a nossa parte de perguntas. A gente colocou 110 professores de educação especial, temos cerca de 200 estagiários, eu liberei a contratação de mais 300, eles estão chegando. A gente acredita que na primeira semana eles já estão atribuindo e já indo para as escolas. Então, pelo menos mais uns 120 a gente deve ter em março, no começo de março. Os concursados já foram chamados do concurso, já fizeram o admissional, toda a parte burocrática que precisa fazer para tomar posse. Então, já temos mais de 100 profissionais também, conforme exigiu o Tribunal de Contas, para que estejam nas escolas. Então, e também chamamos 200 profissionais temporários para que a gente possa, no segundo semestre, a gente já está trabalhando no termo de referência para licitar uma organização social que cuide das nossas crianças, que cuide inclusive da contratação, que tenha uma facilidade maior desse tipo de contratação do que a prefeitura. Porque a prefeitura ou ela contrata via concurso, que nem nesse caso é uma coisa demorada, e hoje a gente tem só 148 vagas disponíveis, e também com estagiários. Então a gente está fazendo soluções paliativas para que no segundo semestre a gente tenha já uma organização social cuidando de fato para que não falte nenhum atendimento. Mas já garanto que a partir da volta agora em março, a situação já vai estar normalizada com esses profissionais. São 200 temporários que a gente contratou. Acredito que mais de 100 estagiários vão chegar também, mais de 100 agentes de apoio escolar que foram chamados de concurso, que já trouxeram toda a documentação, fizeram os testes admissionais, e também mais de 100 professores que a gente redeslocou de educação especial para estar junto. Então, a gente já vai ter um bom respiro, vamos melhorar, não é o cenário ideal, a gente vai trabalhar para no segundo semestre a gente aí sair de uma situação crítica para uma situação onde a gente vai passar a ser referência para as demais cidades. Já teve um corre aí, hein, prefeito? Para conseguir contratar todo esse pessoal nesse período. Agora, a gente vai falar sobre Carnaval. A época mais alegre do ano chegou e este episódio do Se Liga é especial de Carnaval. Confira a folia que te espera. Oi, gente! Chegou uma das épocas mais alegres do ano e claro que o episódio de hoje é especial de Carnaval. E se prepara, porque haverá programação para o feriado inteiro. Se liga só na folia que te espera. Sexta-feira, dia 28, terá o bloco Zé Maria na Folia, às 18 horas, no Largo do Riachuelo. E também o Carnafé, às 20 horas, no Parque da Cidade. Já no sábado, tem o bloco Lumarinho, às 16 horas, no Largo do Riachuelo. E domingão vem aí com o melhor do Carnaval, o desfile das escolas de samba, a partir das 19 horas, na Avenida Davi Monteiro Lino. E ainda não acabou. Segunda-feira terá o bloco Capivara Neon, às 16 horas, na Rua Leitão, centro de Jacareí. E agora sim, para finalizar,
terça-feira, a partir das 3 da tarde, haverá diversos blocos esperando por você no Largo do Riachuelo. Então não perca tempo e já deixe a sua fantasia pronta para essa festa tão especial. E para continuar por dentro de tudo que acontece na cidade, é só nos seguir nas redes sociais, em @TV Câmara Jacareí. Aproveite o carnaval e até a próxima! E as jacareienses Laura e Alice têm 12 anos e estão montando um robô. O trabalho é em conjunto com outros alunos e soma centenas de horas de trabalho, provando que engenharia também pode ser brincadeira de meninas. Quem foi que disse que ciências, tecnologia, engenharia e matemática é coisa de menino? Pois a Laura e a Alice estão aqui para provar que isso é mito. Bom, tudo começou quando eu percebi, desde a minha terceira série, eu comecei nas Olimpíadas, que é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. E como as Olimpíadas são mais da parte de exatas, eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa parte de matemática, de STEAM, de robótica. Então, eu comecei a dedicar mais e com um incentivo muito grande do meu pai, eu comecei a fazer programação, comecei a fazer essa parte de robótica, faço curso de robóticas no SESI. E então, quando eu entrei na 7ª série aqui no Alfa, foi quando despertou essa vontade, sabe, de querer fazer Olimpíada, querer participar de equipe, querer fazer várias coisas diferentes, inclusive a robótica abriu muitas portas para mim. E aí eu fui percebendo que aquilo era para mim, então era uma coisa muito legal. Quando eu era pequena, eu adorava robótica, eu fazia as aulas que tinha, eu montava Lego, meu irmão também sempre foi fã, assim, de montar as coisas. Eu sou da área de mecânica e, mais ou menos, a maioria das vezes eu sempre tô aqui, a gente trabalha até tarde e é muito legal. Qual a porcentagem de meninas e meninos dentro dessas equipes de robótica? Olha, hoje, aproximadamente uns 40 e poucos % de menina, o que na média global é muito. As jacareienses pré-adolescentes estudam em São José dos Campos. Um dos motivos do interesse delas por essa área pode vir do incentivo externo, vindo dos pais e da escola. Eu comecei com o incentivo do meu pai, na minha escola antiga, quando eu estava na 6ª série. E fiquei nas minhas aulas de robótica. Historicamente, talvez as meninas tenham sido cerceadas dessa opção de escolha, de quanta coisa legal é possível. As meninas são tão bem dotadas quanto os meninos, têm a mesma capacidade, então a gente incentiva isso aqui no Alfa, incentiva todos terem as oportunidades e aí a gente vai buscando essas meninas, né, maravilhosas aí que conseguem desenvolver e crescer cada vez mais nessa área que tradicionalmente era só dedicada a meninos, né? A equipe é composta por 17 estudantes. A montagem do robô começou no início de janeiro e soma centenas de horas debruçadas sobre o projeto, confecção, montagem e testes desse bichinho que você vê aí. E qual o segredo para que esses estudantes fiquem tantas horas na escola? Aprender não é estar numa sala de aula com o professor falando, né, uma atividade que pode parecer cansativa. Não, aprender é descobrir coisas novas, é poder criar, é poder ver o objeto da sua criação. Então, você vê essas crianças que ficam até, né, mais tarde, agora véspera do campeonato, né? Elas estão aqui até 9 horas da noite, elas falam isso com prazer, não é uma coisa, elas não são obrigadas a estarem aqui. Então, porque realmente isso é um prazer, é um grande jogo, é uma grande brincadeira que dá um prazer excepcional, né? O robô vai para um campeonato nacional em Brasília em meados de março e tem chance de avançar para o campeonato mundial nos Estados Unidos. E aí, qual que é o seu sonho, Alice? O que você sonha em ser no futuro? Você sonha alguma coisa que tenha a ver com robótica? Qual que é o seu sonho? Eu, como eu tô no 8º ano, eu não sei muito bem o que eu gosto, mas eu gosto de biologia, matemática, robótica. E eu acho que seria muito legal se eu conseguir fazer uma faculdade no exterior, em Harvard ou qualquer outra, porque vai ser uma grande oportunidade. E eu também quero morar e trabalhar lá nos Estados Unidos. É algo que eu adoro. Olha, meu sonho, o sonho mesmo, é que eu consiga entrar numa faculdade tão boa e uma faculdade no exterior, porque essa parte de ir para fora do país é uma coisa que me chama muito, é uma coisa que eu diria que é o meu sonho maior que eu tenho, que eu faço Olimpíadas e estudo tudo para isso. Então, eu acredito que
tudo que eu estou fazendo aqui agora nunca vai ser em vão, sempre vai ser algo que vai estar me ajudando. Meninas, vocês estão aqui para comprovar que engenharia pode ser brincadeira de menina, sim. Pode ser brincadeira de menina, sim. Quem disse que as meninas não servem para engenharia? Vamos encerrar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com o prefeito municipal Celso Florencio. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu quero deixar agora o seu momento para você fazer as suas últimas considerações e dar o seu recado para a população, olhando nos olhos da nossa câmera aqui. Primeiro falar da alegria e do quão honrado eu me sinto como prefeito da nossa cidade. Esses 2 anos, tanto eu quanto a minha equipe, a gente tem se esforçado muito para fazer de Jacareí um lugar cada vez melhor para se morar, para fazer de Jacareí uma cidade à sua altura, para que a gente possa ter uma administração à sua altura. Queria aproveitar aqui para deixar um recadinho para todo mundo. A dengue está aí, a gente está fazendo a nossa parte como prefeitura. Outro dia fizemos uma limpeza, mais de 80 pneus foram retirados da estrada, estamos fazendo limpeza com drone, vamos começar a passar o fumacê, que é uma demanda que a população sempre pede. Já começamos ontem, inclusive, já está passando o fumacê nos bairros, mas também pedir para você que está em casa, não deixe de olhar para o seu quintal. Às vezes um vasinho bobo pode ser um foco da dengue e a gente não pode permitir que a dengue leve vidas jacarienses como levou nos outros anos. Vamos trabalhar junto para todo mundo conseguir ter uma cidade cada vez melhor. Lembrando que tem o pessoal, os agentes também, que muitos não estão sendo recebidos em algumas residências, porque todo mundo fica meio desconfiado, mas confira a documentação ali certinho, se está com o uniforme direitinho. E essas visitas do pessoal da prefeitura, da vigilância ali, é importante também. Então, deixa o pessoal entrar e ver como é que está a casa de vocês, por favor. Lembrando, obrigada, viu, prefeito, pela sua presença. Vamos estar te chamando aqui periodicamente para a gente trazer esses esclarecimentos para a população. Sim, é um prazer estar aqui e trazer transparência do mandato. A gente desde sempre se propôs a fazer um mandato transparente, de comunicar, mesmo coisas não tão positivas, pautas não tão positivas, mas comunicar, explicar, e eu acho que tem sido bem sucedido. E eu conto com esse espaço aqui também para conseguir dar transparência para o nosso mandato. E o espaço vai estar sempre aberto. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Um ótimo final de semana, um ótimo feriadão. Quem vai curtir a folia, cuide com cuidado, também aproveite bastante. E quem vai fugir aí, quer descansar também, aproveite muito bem. Ótimo final de semana para todos, ótimo feriado e a gente se vê semana que vem. Até lá.